Hoje eu quero falar um pouco sobre multidão e discípulos. Talvez você já deve ter visto isso em alguma matéria aplicada, né? No nosso CTL, algum livro que tem a ver com a nossa estrutura, a nossa visão. E você vai perceber que na vida de Jesus, você verá um público que ele é chamado de multidão. É aquela galera assim gigantesca que vinha atrás de Jesus, né? Que eles tinham um certo interesse por algo, né? Ser curado, ser tocado e algo acontecer na vida deles, mudar completamente o destino deles. Tinha essa multidão, mas tinha um grupo que era mais seletivo, que eram os discípulos, que era 12 ali. Tinham de 400, de 500, também tinha um que era 70. Tinha os 12 e dos 12 ainda tinha os 3, mas eu quero falar mais ou menos dessa vida que seriam os 12, né? Eu vou falar do princípio que é ser um discípulo, mas eu vou falar da história de um homem que está lá no Velho Testamento, que também era um próprio discípulo do próprio Deus, a respeito do seu posicionamento. E quando você vem para a igreja, participa, você se converte ali, a sua vida, o objetivo é que você vá amadurecendo a cada tempo, a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada evento que você ali recebe uma palavra, você é edificado, através do discipulado, você vai se tornando mais maduro. Esse é o objetivo de todos os irmãos na fé. Ninguém nasceu para vir aqui e ficar do mesmo jeito, da mesma forma. Cheguei na igreja desse jeito, vou permanecer desse jeito. Não, é uma crescente. E aí, irmãos, você chega, você tem um tipo de maturidade, você tem um tipo de vontade, de alguns desejos, mas você vai amadurecendo e essas vontades mudam, os desejos mudam, as coisas começam a mudar constantemente, a cada dia que passa. E você precisa saber que todos nós temos isso, todos nós chegamos como crianças, imaturos, mas estamos amadurecendo a cada dia. O problema é que existe um grupo também que acaba ficando dessa parte apenas, que é uma pessoa que fica na multidão. Ela não quer compromisso, ela quer viver do jeito que ela deseja na vida dela, ela quer permanecer desse jeito. E tem muitas pessoas que se achegaram a Jesus, elas foram atraídas por Jesus, e por ser atraída por Jesus, elas entraram nesse caminho. Todos nós aqui somos participantes disso, e a partir dali, irmãos, Jesus é o provedor dela, Jesus é o salvador dela, Jesus é aquele que faz todas as coisas por ela. O problema é que ela não é conduzida por Jesus, Jesus não é o Senhor dela, mas Jesus é aquele cara que você orou, Ele vai te responder, algo vai acontecer. Deus é gracioso? É. Deus nos favorece? Sim. Deus nos abençoa? Sim. Mesmo quando não merecemos? Sim, porque é Deus. Mas, e quando Deus nos direciona, já falando do que eu falei semana passada, da torre de vigia, de entender, quando Deus nos direciona a algo, se Deus está nos chamando para viver algo na nossa vida, será que nós temos a disposição de segui-lo? Porque se tornar discípulo é exatamente isso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 16, 24. Então disse-lhe Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, primeiro, se negue. Segundo, tome sua cruz. Terceiro, siga-me. Então existe um padrão. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Jesus. O problema é que nós estamos disponíveis para o Senhor até um certo momento. Existem os 3 estágios, eu estou falando apenas da multidão e do discípulo, mas tem a multidão, o seguidor ocasional e o discípulo. A multidão é aquela galera que vem, recebe o milagre e vai embora. O seguidor ocasional é o jovem rico, que ele vai seguindo a Jesus, mas a hora que Jesus pede algo dele, ele para imediatamente, ele fala: não, isso acho que não, até aqui é o limite, e volta. E tem os discípulos que decidem fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. E o que acontece, irmãos? Nossas vidas, nós somos conduzidos por aquilo que nós temos alegria, por aquilo que nós temos prazer. E um dia você encontrou a Jesus, teve experiência com Jesus, e você teve prazer nele, você teve alegria em seguir a Jesus, e você estava indo. O problema é que chegou um momento que às vezes começou a ser desconfortável, desagradável, porque precisou negar a si mesmo, tomar a cruz para seguir a Cristo. Mas esse é o caminho de todos os discípulos, negar a si mesmo. Eu costumo dizer para algumas pessoas, teve uma vez, não sei se foi meu aniversário, o ano passado, muitas pessoas me agradeceram: pastor, muito obrigado pelo seu sim, então eu falei: irmãos, não agradeça pelo meu sim, agradeça pelos nãos. Quantas vezes eu neguei a mim mesmo, eu neguei as minhas vontades, eu neguei os meus desejos. Por quê? Porque eu tenho um Senhor que me conduz. O que faz uma pessoa não ser conduzida pelo Senhor Jesus? Porque ela não tem prazer nisso, ela não tem alegria
nisso, ela não se sente satisfeita nisso. Então, no lugar que você tem prazer, que você tem desejo naquilo, de viver aquilo, você é facilmente conduzido. É fácil ser conduzido por aquilo. Agora, o que acontece? Existe muita gente que parou, é apenas uma multidão. Ela busca seus interesses, mas quando o Senhor fala algo para ela largar, abandonar, negar a si mesma, ela não faz. E eu não estou falando aqui, irmão, somente, não quero que você fique com a mentalidade que eu estou falando só de pecado, não. O pecado sim, é claro, é o óbvio. Jesus falou para você parar com o pecado, você parar e acabou, porque você já foi liberto do pecado, amém, irmãos? Isso tem que ser claro para você. Mas do estilo de vida que você tem seguido, uma forma, uma amizade, irmãos, abandonar a amizade, se Jesus está falando, que você deve negar a si mesmo, negar um desejo que você tem a respeito de algo, às vezes é uma amizade, às vezes é uma coisa que você quer comprar, um lugar que você quer frequentar, uma coisa, qualquer coisa. Qual foi a última vez que você negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus? Qual foi a última vez que você disse não para si mesmo, para algumas coisas, e decidiu viver? A nossa vida, para quem deseja ser de fato um discípulo, é dessa forma. É alguém que constantemente está negando a si mesmo. Não tem vontade de si próprio, tem a vontade do Senhor. Quando nós cantamos a música, o único, veja aos tronos, e começa a declarar, o único Senhor, depende. É fácil cantar num culto, no momento de um louvor, no momento de um apelo, mas a sua decisão, as suas escolhas estão lá no dia a dia, a cada dia, quando você sai do prédio da igreja. Ao negar a si mesmo, quando você deseja fazer algo, não pode, não deve, não é para fazer, e às vezes não é pecado, isso que eu estou falando, não é para fazer, não te convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não pode. Às vezes é uma amizade, é uma forma que você faz. Às vezes o Senhor está falando, nega isso, tira isso, e você não tem disposição. Às vezes é assim de uma rede social. Às vezes parar de algo, de assistir alguma coisa específica que você gosta. Irmãos, sinceramente, eu estou falando algo para você. Eu não tenho problema mais com futebol. Por isso que eu tenho falado sobre, eu tenho buscado sobre, estou entendendo mais sobre. Mas eu fiquei longos 9 anos sem falar sobre. 10 anos. Por quê? Porque era um problema para mim. Eu tenho maturidade, não tem problema. Mas se eu começar a entrar para um caminho que o futebol começa a me atrapalhar, eu tenho que abrir mão. Porque ou é Jesus, ou é o futebol. Ou é o Jesus, ou é o Instagram. Ou é Jesus, ou é uma pessoa, um relacionamento. Tem que saber. E às vezes a gente não tem disposição do básico. Imagine só quando você estiver mais velho. Você não consegue negar a si mesmo. Imagina um dia que você estiver casado. Porque a Bíblia diz que o marido deve ali amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Meu Deus. Como foi? E agora como é que faz? É um amor sacrificial. Alguém já deve ter visto algum vídeo no Instagram que o cara pega a comida e tem uma mistura, e aí ele olha para o prato da esposa, ele pega a mistura dele e coloca mais mistura para a esposa, e pega o prato e fica escondido assim. Aí a esposa olha e se sente amada porque ele tirou mais mistura dele e deu para ela. É verdade, parece que é brincadeira, mas é verdade. Às vezes, irmãos, mexeu com comida, mexeu com o ser humano. Abrir mão de comida não é brincadeira. Então, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Quais são os seus desejos? O que você deseja? O Senhor tem isso para você? É isso que o Senhor quer de você? A oração perigosa é essa, você chegar para o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer em mim? O que eu preciso parar? O que eu preciso? Porque, irmãos, você está disponível e disposto a ouvir e praticar uma coisa. Agora está cheio de gente que fala assim, eis-me aqui, envia o outro ali. Eis-me aqui, mexe na vida dele ali, Senhor, na minha não. Não pode, não pode. Mas a gente acha que a vida é assim, não, agora eu estou debaixo da graça. Não tem que pagar mais um preço, porque Cristo pagou tudo. Vai, vive desse jeito. O apóstolo Paulo diz o quê? Não deixe a graça se tornar vã. De todos os discípulos de Cristo, eu sou o que estou pagando o maior preço deles. Por quê? Ele entendeu mesmo. Algo aconteceu. Eles pagaram um preço até um certo nível, mas o apóstolo Paulo fez o quê? Vou ser mais violento ainda, porque eu entendi a graça de uma forma assim poderosa. Ele poderia ter ficado de boa e falar, o Senhor vai me usar aqui, mas não, foi apedrejado, foi injustiçado,
foi preso, quantas coisas aconteceram na vida dele, mas por quê? Foi negar a sua vontade. Ele poderia ter ficado de boa, irmãos. Um cara do que ele tinha, o que ele construiu na vida dele, ficar de boa, mas não, decidiu pagar um preço. Aí eu quero falar algo para você. Você precisa se tornar um discípulo do Senhor, aonde é Ele que te conduz, aonde é Ele que te direciona. Irmãos, não abra uma empresa se Deus não falou com você. Não entre no relacionamento se o Senhor não falou com você. Não mude de cela se Deus não falou com você. Não faça nada se Deus não te conduziu. Se Deus não está te conduzindo, tome cuidado. Existem coisas que são muito perigosas. E se você fizer e não é o Senhor que está te conduzindo, quem é que está te conduzindo? As suas vontades, os seus desejos. E aí, quando a Bíblia diz que existe um crente carnal, o crente carnal que a Bíblia está citando, não é o cara que não se converteu, porque o cara que não se converteu, ele é um ímpio. A Bíblia, quando diz que existe um crente carnal, é o cara que é conduzido pelas suas emoções, ele não é conduzido pelo Espírito. Irmãos, a oração que eu mais peço na minha vida, todas as vezes que existe uma oportunidade de pedir oração para pastores, seja numa reunião, num culto, é sempre essa: ore por mim, por sabedoria, por discernimento no Espírito, porque eu não sei como fazer. Eu não posso conduzir uma obra como essa de qualquer jeito. Eu não posso entrar de qualquer jeito, eu não posso fazer nada de qualquer jeito. Se não for o Senhor que me conduz, eu vou ter prejuízos gigantescos, e às vezes alguns irreparáveis. Você que é adolescente, você que é jovem, solteiro, casado, seja conduzido pelo Senhor. Confie completamente nele, mas para isso, você vai ter que fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Essa mensagem é muito profunda, irmãos. Eu não vou conseguir ministrar tudo, talvez uma segunda parte depois, mas eu preciso que você entenda pelo menos esse princípio aqui. Então, você chegou um dia, era uma multidão, vai crescendo. O que vai fazendo com que você se torne um discípulo? Exatamente isso. A sua medida de entrega. Irmãos, já falei para algum de vocês aqui, todo final de ano eu já sei o que Deus vai falar comigo. Sempre algo do tipo assim: vai se entregar mais, vai ter que pagar um preço maior, vai ter que... É uma loucura. Já estou ciente o que Deus quer de mim. Já estou ciente, então por isso eu decidi já. Está resolvido aqui dentro. Está claro dentro de mim. E dentro da minha esposa também está claro dentro dela algumas coisas, já resolvido. Então nós vamos juntos, conduzidos pelo Espírito. O Senhor fala comigo, me conduz. Eu direciono a minha esposa juntamente comigo. Minha esposa também ouve a Deus e compartilha comigo, e vamos juntos. Agora o que eu preciso fazer? Tem muita coisa que tem que ser feita. Eu nego a si mesmo. Irmãos, sabe o que seria confortável para mim? Para segurança e confortável mesmo, morar no apartamento. Talvez não que eu morava ali porque não tinha nada, eu só tinha gato e mato. E eu pagava mal caro. Mas morar no apartamento, mais de boa, sossegar e tal. Mas o que eu preciso fazer? Pagar um preço maior. Vou mudar para uma casa. Para minha esposa é negar a si mesmo, porque o tamanho da casa é diferente de um apartamento. Casa gigantesca, sujeira muito rápido, uma loucura. Mas ela tá negando a vontade dela por quê? Por conta do reino. A minha vida, a mesma coisa, várias coisas. Olha que sofrimento. Tirei minha filha de uma escola, a escola que todas as professoras, as coordenadoras, as tias, todas elas amavam a Luísa. Aparecia a Luísa, todo mundo, ai Lulu. Minha filha era uma rainha naquele lugar lá. Nessa escola agora, a professora dela não levanta, não dá um beijo, não fala nada, parece assim, um ogro. Minha filha está tendo comportamentos por conta da professora dela. Mas sabe por quê? Ela está lá por conta da qualidade de vida, por conta do ministério. Aí tem que avaliar. Se não der certo até o final do ano, nada acontecer, porque eu estou orando. Não que a esposa seja, a professora seja demitida, mas que algo aconteça lá, ela seja promovida e seja outra professora no lugar dela. Eu estou orando assim: Deus, promova essa professora, promova, Senhor, que ela vá para outra sala, para o terceiro não sei o que lá, para a Lulu ficar com outra criança, com outra professora. Aí tudo isso, e se não der, vai ter que negar a si mesmo ainda mais. Vai ter que mexer, vai ter que ir para a escola particular, vai ter que ver coisas. Por quê? Vai ser necessário. Mas tudo por quê? Por conta do reino. Porque poderia pegar um apartamentinho, pegar uma outra escolinha ali um pouquinho mais longe, dar um desconforto para levar, mas não seria tão bom para o ministério. Hoje eu consigo trabalhar de boa, atender pessoas e sossegado. Então, a vida sempre vai ser assim. Irmãos, falar a verdade. 30 dias. Sabe qual que é o mês de férias dos pastores? Julho. Sabe o que eu vou fazer no mês de julho? Empregabilidade. Vou ficar os 30 dias na imersão com isso. E já comecei. Todos os pastores vão tirar férias. Eu vou tirar férias só depois, fora de temporada, de tudo, esquisito, sozinho. Sozinho não, eu e minha esposa e minha filha, é claro, né? Mas vou ir. Vagando por aí. Eu vaguei
mundo afora. Que Deus abençoe os lugares para poder ir. Mas presta atenção, mas por quê? Vou sacrificar minhas férias de 15 para fazer só 4 dias. E tudo bem. Vou negar a mim mesmo. Por quê? Para poder servir muitos irmãos para serem abençoados na empregabilidade. Isso não é retorno financeiro, não. É o encargo de poder fazer a obra de Deus. E se precisar outras coisas, tudo bem. É negar a si mesmo a cada dia. O que o Senhor tem pedido para você? Qual foi a última vez que você falou, Senhor, o que o Senhor requer de mim aqui? Quais são as coisas? Às vezes são coisas que são simples, mas essas coisas simples têm te afastado. Esse dia eu conversei com um rapaz, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma teoria que eu falava muito nos adolescentes, talvez eu acho que posso falar mais para vocês. Todo celular na horizontal é do demônio. Por quê? Só tem um termo que eu acho que não pode ser do demônio, se o cara estiver fazendo aplicação financeira. Só. Mas celular deitado, para mim é do demônio. Se o cara estiver com o celular deitado, assim, no culto eu já sei. Ou ele está assistindo uma série, ou ele está assistindo futebol, ou ele está, quais são as outras possibilidades? Várias outras coisas lá. Ou jogando Free Fire. Irmãos, quantos adolescentes eu vi no meio dos meus cultos lá, só para adolescente fazendo isso aqui? É do capeta. Aí teve um rapaz que falou assim, se você não parar de mexer com seu celular vai queimar, vai quebrar. E eu vou orar por isso. Aí o que aconteceu? Continuou. 2 dias o celular dele caiu no chão, se bateu, quebrou tudo. O que eu fiz? Bem feito. Por quê? Nossa, pastor, o senhor está amaldiçoando o celular do cara? Não, porque o celular é algo simples, era um joguinho, mas sem maldade, um joguinho para o cara de 22 anos, é ruim, né não? O cara poderia estar atrás de alguém para casar, fazer uma faculdade, né? 22 anos com o joguinho, aí ele arrumou o celular, aí sabe o que aconteceu? Passou uma semana, o que aconteceu com o celular? Quebrou de novo, aê Jesus, obrigado pela resposta de oração. E eu falei, meu irmão, você vai parar quando com isso? Parece besteira, não é besteira, não é besteira, para com isso, eu falei para ele, para com isso. Então, às vezes é um celular, parece coisa boba, mas não é, irmãos. Eu me policio, eu gosto muito, né, eu estou nesse hype aí de corrida, aquele negócio, eu gosto muito. Se eu pudesse, faria inscrição para todos os domingos, mas eu não faço, porque eu gosto tanto, que daqui a pouco eu vou ser conduzido pelas corridas, é bom. É legal, é saudável, né? Mas também pode ser prejudicial para o meu ministério. Mas eu vou continuar fazendo corrida de boa. Andar de bike, porque é importante para mim, eu sei disso. Mas o que pode tirar? O que pode zoar a minha vida, no meu ministério? Eu preciso saber, Senhor, isso aqui prejudica? Isso aqui não prejudica? O carro que vai comprar? O lugar que vai morar? O lugar que vai estudar? O trabalho? Às vezes Deus está te pedindo um serviço. Não estou pedindo para você sair do seu serviço não, viu, irmãos? Mas tem que avaliar, tem que orar, tem que pedir conselho, tem que ver. Será que Deus não está requerendo algo de você, um posicionamento? Nega a si mesmo. Às vezes seus desejos, todos contrários. Deus está querendo fazer algo com você, você está resistindo a Deus. Seja discípulo. Entra de fato por um caminho que você vai ser guardado. É isso que você precisa viver. Então, quando nós falamos aqui sobre a vida de Daniel, você leia o livro de Daniel, irmãos, inteiro, para você poder perceber, são poucos capítulos. Irmãos, o livro de Daniel é um cara que é fiel a Deus, ele é um discípulo de Deus, ele não se vendia por nada. Ele, no reinado de Nabucodonosor, aconteceu algo sobre a vida dele, ele foi sujeito a comer da comida daquele lugar, a se sujeitar ao estilo de vida daquele povo. Sabe o que ele fez? Ele não se vendeu, permaneceu fiel a Deus. O que é um cara desse aqui? O cara negou a vontade dele, tomou a cruz, e o que ele fez? Seguiu aos decretos do próprio Deus. Por conta disso ele se destacou no reino. A vida dele, ele permaneceu fiel. Nabucodonosor morreu, o filho assumiu o reinado. O filho só fez, desculpa irmãos, só cagada. O filho que assumiu o trono do pai só fez cagada, destruiu o reino, contanto que teve um dia, olha que loucura, esse cara estava na sala de estar, imagina ele na sala de estar, tomando, fazendo várias coisas, apareceu uma mão, irmãos, está na Bíblia, depois você olha lá, apareceu uma mão e começou a escrever assim, imagina uma mão aparecer do nada num cômodo da sua casa, escrevendo assim, mano, aí escreveu, deixa eu pegar aqui, colocou, mene, let me pasmim,
começou a declarar, fazendo, mano, aí o cara ficou assustado. Aí o filho Nabucodonosor começou a pedir ajuda, pedir intérprete, pedir para um monte de gente, mágicos, um monte de coisas, ninguém conseguia decifrar. Aí foi chamar quem? Daniel. Aí Daniel foi lá e fez o quê? Resolveu o problema, decifrou. Só que quando ele decifrou, o cara ficou mal. Por quê? O que Deus estava decretando na parede lá, era que acabou o reinado daquele cara naquele momento. E acabou, e depois o cara morreu. Aí depois que o cara morreu, veio o outro rei, assumiu o lugar. E Daniel permanecendo o quê? Permanecendo fiel a Deus todo momento. O que é isso? Negando a si mesmo. Irmãos, tem uma palavra no canal do YouTube, depois você pode ouvir sobre a história de Daniel. Eu preguei acho que no O Amor que Pensa dos adolescentes. Muito boa, para você entender, perceber o que Deus fez na vida desse cara. Esse cara não se vendeu de forma alguma. Não vendeu nenhum tipo de princípio. Ele sempre negando as suas vontades, seus desejos, para poder o que? Permanecer fiel a Deus, até o último. Então veio o primeiro rei, ele permaneceu fiel. O cara viu Deus na vida dele, reconheceu, aí depois faleceu. O filho assume, deu ruim, o cara permaneceu ali, ficou, e ele foi perseguido. E por último, depois veio o terceiro rei, o rei Dário. Esse rei Dário reconhecia na vida de Daniel quanto ele era homem de Deus. Olhou para ele e falou, mas esse aqui é discípulo, esse cara não se vende, esse cara aqui não tem como, não tem como fazer nada contra ele. Aí o que aconteceu? Houve um decreto naquele reinado de Dário, e o decreto foi o seguinte, ninguém pode orar durante 30 dias a nenhum Deus, nenhum. E o súdito desse rei Dário aqui começou a fazer o quê? Perseguir Daniel, porque sabia que o Daniel orava 3 vezes por dia, 3 vezes ao dia ele orava. Aí o que aconteceu? Daniel foi para casa e fez o quê? Permaneceu orando, mas não podia, o rei tinha falado, não pode. Aí o que aconteceu, irmãos? Daniel continuou orando, aí os súditos foram lá e olharam e pegaram Daniel orando, fizeram o quê? Rei, está orando, está indo contra o seu decreto, está sendo um rebelde, tal, rebelde para o rei, mas fiel para Deus, discípulo de Deus, negando a sua, fazendo o quê? Não vou se vender, não vou negociar. É a mesma coisa da minha vida e da sua vida. Tem dias, irmãos, que o diabo vai querer negociar, vai querer barganhar algumas coisas. Toma cuidado, não negligencie coisas, não abra mão de algumas coisas. Seja fixo, firme, fixo, consistente, consolidado nos princípios. Aquilo que é princípio, que é eterno, que você defende, permaneça. Coisas que são triviais, são simples, beleza, pode ser possível, mas aquilo que é princípio não se venda, não pode se vender. Aí o que aconteceu? Beleza, desobedeceu o decreto do rei, o que vai acontecer? O rei declarou, quem desobedeceu, mesmo sabendo que era Daniel, vou te jogar na cova dos leões. Jogou Daniel na cova dos leões, mas ele sabia quem era Daniel, jogou, e aí foi dormir. No outro dia, o que o rei Dário foi fazer? Foi na cova dos leões, chegou lá, quem estava acordadinho ainda de boa? Daniel, vivão da Silva. Aí ele olha para Daniel e fala assim, o seu Deus te guardou disso, e começou a conversar com ele, aí ele disse, sim, o meu Deus fechou a boca dos leões para que eles não se alimentassem de mim, e aí acabou naquele momento, pegou aqueles que tramaram contra Daniel e jogou na cova dos leões, mudou completamente o contexto, mas por quê? Permaneceu firme, permaneceu fiel, permaneceu sendo discípulo, um decreto, algo tinha acontecido, não importa quem foi que veio, quem foi que declarou, quem foi que falou, ele não se vendeu em nenhum momento. A minha vida e a sua vida é definida por isso, irmãos. Uma coisa é você ser multidão, outra coisa é você ser discípulo. Ser discípulo requer pagar um preço alto. Irmão, ser multidão não custa nada, ser discípulo custa tudo. Tudo ser discípulo custa. Não tem como, irmãos, as suas vontades, seus desejos não estão em jogo. O que você vai fazer com isso? Está cheio de gente que paralisa no meio do caminho. Por quê? Não tem disposição de ser discípulo. E eu não estou falando aqui para ser discípulo de homens, não. Pode cantar. Eu amo meu pastor. Olê, radicais livres até morrer. Eu não quero isso, não. Eu quero que você cante. Eu vou permanecer fiel até o fim. Por Jesus. Eu serei discípulo do Senhor. Vou negar a mim mesmo. Vou tomar a minha cruz. Porque é muito fácil dizer algumas coisas. Quero ver se é na hora mesmo, o negócio está pegando, o couro está comendo, e você fala assim, eu permaneço fiel, eu vou negar as minhas vontades. Quando você decide entrar em qualquer tipo de relacionamento, sabe o que está fazendo? Você não está negando a sua vontade, não está negando o seu eu. Quando você decide fazer qualquer coisa, sem pedir, falar com o Senhor,
porque Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Irmãos, seja conduzido por Ele. Pare de tentar insistir em algo, irmãos. Você só vai quebrar a cara se você permanecer sendo conduzido pelas suas vontades. Um grande escritor chamado Augusto Cury, ele diz a respeito disso: o racional é morto, o espírito é vida, e o emocional é burro. Não importa quantos anos você tenha, se você tiver 50 anos, 60 anos, as suas emoções não passam de burrice, é burrice, é muito burro, fácil de ser vendida, fácil de ser levada. Por quê? Emoções. Aí o que requer de você? Pagar um preço e não permitir. Esse dia Deus está me incomodando tanto a respeito de algumas coisas, tantas pessoas não conseguem se posicionar. Eu vou até fazer uma reunião só para homens, e essa reunião vai começar lá no Pico do Jaraguá. Quem quiser ir, vai. A gente vai subir, quando chegar lá em cima, lá na antena, a gente vai trocar ideia. É tipo um mini legendários. Um mini mesmo. Aí vai chegar lá em cima, a gente vai trocar uma ideia, falar sobre algumas coisas. Não tem nada de desgaste não, o Pico do Jaraguá é uma fichinha. Mas só para a gente trocar ideia lá em cima, a gente vai conversar. Sabe, irmãos, eu estou com encargo desse dia, eu falei: Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso ser conduzido mais pelo Senhor. Me dá graça. Sabe o que eu vou ter que fazer? Jejuar mais. Vou ter que parar com mais algumas coisas. Se eu decido ouvir mais ao Senhor, ter mais experiências com o Senhor, não tem como, irmãos. Se você quer liderar pessoas, você quer cuidar de pessoas, eu quero ter um segundo filho, não é assim. É nesse tempo? É isso? Eu quero me relacionar, é assim? Irmãos, porque eu vou falar a verdade, todos vocês aqui, se vocês fizerem assim, estou nas pistas para negócio, um monte de gente aparece. Não, estou livre, quero me relacionar. Irmão, se você colocar isso na sua bio do seu Instagram, vai aparecer um monte de rapazinho, um monte de mocinha. Pode concordar comigo, é verdade. Agora, é a vontade de Deus para você? Pergunte ao Senhor. Não viva vivendo uma vida de qualquer jeito, sendo conduzido pelos prazeres. Os prazeres momentâneos que vêm te cercado, têm te abraçado. Para com isso. Uma das coisas que o diabo tem mais investido são prazeres na vida dos jovens, adolescentes e dos adultos também. É uma das matérias que eu vou dar na empregabilidade. O hedonismo está gigantesco, uma geração em busca de prazer. Prazer em ficar assim, rolando. Depois eu posto um vídeo para vocês verem lá a minha filha com o celular da minha esposa. Ela pegou o celular, ela abriu o YouTube e colocou no Shorts e começou a fazer assim. Eu filmei: Luísa, vamos assistir televisão. Ela: não! E Luísa, vamos assistir com o papai um filme. Não! Prazer. Ninguém ensinou ela a passar o dedinho. O próprio capeta ensina. É assim, irmãos. Eu já sou radical. Se você não for discipulado por Deus, não for conduzido por Deus, a internet vai te discipular, os influenciadores vão te discipular, as redes sociais, o Instagram, o Netflix vai te influenciar, e aí você vai se tornar discípulo deles. Você quer ver que nada é neutro? Quando você pega e você assenta para assistir uma série e é conduzido e fica lá, não tem problema com série, contanto que você seja equilibrado. Você senta lá e assiste, e a hora passa rapidinho. Lembra que eu falei no começo da palavra? Você é conduzido por aquilo que te dá prazer. Aí você nem percebe, passou o tempo. Aí o que aconteceu? Você está se submetendo àquilo, sendo escravo daquilo, do seu prazer. Eu não tenho nada contra, sendo que for programado, assistir uma série até um certo ponto. Hoje minha esposa falou de uma série que a gente não assistiu, que deveríamos ter assistido. A gente vai assistir, se programar para assistir, e tudo bem, ok. E tudo ok, beleza. Mas agora, peguei o celular, fiquei lá horas e horas, nem percebi. Fiquei num lugar, assistindo algo, qualquer coisa. Estou falando isso porque a gente é uma geração muito conectada, é claro. Estou enfatizando mais isso. Aí acabou. Aí você é seduzido por isso, você é conduzido por isso. Quando você vai ver, você nem lê um livro para o seu desenvolvimento pessoal. Você nem foi buscar mais sobre o curso de algo que você queria fazer, sei lá, de matemática, de inglês, de espanhol. Não fez, passou, acabou. Não buscou mais a Deus. Aí faz escolhas que não são sábias porque não teve direção de Deus, porque não foi conduzido por Deus. Por quê? Estava sendo conduzido pelos seus prazeres, estava sendo discipulado pela internet. Irmãos, esse tempo é muito perigoso. Eu quero te desafiar a você parar de ser multidão e ser discípulo, mas ser discípulo de Jesus.
Seja isso, busque isso. A sua oração precisa ser: Senhor, me ajuda nisso aqui, nessa minha área financeira, nessa minha área emocional. Eu quero me relacionar com alguém de Deus. Pergunta para o Senhor. Está cheio de gente que gosta de um monte de gente. Quem é que Deus falou para você de fato admirar? É uma coisa. O dia que eu fui falar com o pastor André, com o pastor Ricardo, com a pastora Leia, eu admirava algumas moças, de olhar e falar assim: nossa, bênção, 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 bênção. Mas essa aqui, ponto. Porque Deus fala comigo. Mas por quê? E aí eu me submeti à vontade do Senhor. Mas eu vou falar para você, oportunidades não faltaram. E não é porque eu sou casado que ninguém está sujeito. Não, irmãos, todos os dias tem que negar a minha vontade, tomar a minha cruz. Para quê? Para viver o propósito, para ser discípulo de Cristo. E eu vou falar, não foi as primeiras vezes que eu neguei, e nem vão ser as últimas a partir de agora. Vão ter muitas, muitas e muitas outras. Talvez saindo daqui eu vou ter que negar a mim mesmo a respeito de algo. Daqui para frente a mesma coisa. Agora você está disposto para poder fazer isso? Ah, eu quero ser discípulo de Jesus. Irmãos, os primeiros cristãos eram chamados por isso porque pareciam com Cristo. No falar, no agir, no posicionar, na forma que eu fazia. Agora está cheio de gente que quer ser crentinho, mas não tem disposição a fazer algumas coisas. Vê se não, eu não sei se você é de esquerda ou de direita, eu nem quero saber também, mas tem um cara aqui, ele corre o risco de morrer a qualquer dia. O Nicolas Ferreira, ele corre o risco de morrer, esse cara. Sabe por quê? Porque ele é fiel a Deus. Ele permanece com os princípios dele. E se essa semana um comediante foi condenado a 8 anos de prisão, quanto mais eu e você, se permanecer daqui uns dias, vai ter gente vindo assistir o culto aqui para saber se eu vou falar sobre homossexualismo, se eu sou preconceituoso com algo, para poder sair daqui e ir embora de camburão já. E se chegar esses dias? A gente está sujeito a isso, a ser perseguido. Mas às vezes hoje a gente nem tem esse nível de situação, mas as perseguições são básicas. O diabo já está te vencendo em pouca coisa. Você já não consegue ser discípulo de Cristo por pequenos detalhes. Às vezes por um objeto, um prazer que você tem em algo. Uma vez eu liderei no célula, a última célula que eu liderei, que é da Rede dos Teens. Eu falei para eles, eu falei assim: não importa se vocês são filhos de pastores, de obreiros, não estou nem aí para vocês. Falei bem assim na hora. Você é filho de pastor, filho de obreiro, filho de sei o que lá, eu não estou nem aí. Eu perguntei logo, fiz a pergunta: quanto tempo vocês passam no videogame? E quantas horas você passa lendo a Bíblia? Quantas horas vocês passam conversando com seus pais? Então vocês não são crentes, vocês não são cristãos, vocês são tudo. E eu falei: não importa se seu pai é pastor ou obreiro, eles não definem sua vida, você que define a sua. Cabelo com a raça de todo mundo. Depois eu me virei com os pais. Mas os pais gostam disso. É importante, não é verdade? É crente, não é? Aí eu falei, fiquei sabendo que os dois aqui passam horas no videogame. Você é louco? Vai passar horas com seu pai à mesa, orando, lendo a Bíblia, tirando dúvida. Seus pais são pastores, obreiros, discipuladores. Vai perguntar. Nem que seja que você adonte um umbigo, mas pergunta. Faz pergunta besta, mas pergunta, mas conversa. Isso não é só o mal para adolescente, pré-adolescente não. Para jovem também. Às vezes estão presos a tantas coisas, tantos prazeres. Decida negar a si mesmo, irmão. Decida tomar a sua cruz hoje e ser discípulo de Cristo. É um caminho muito excelente. Vai ter prejuízo? Vai! Agora não vem cantar a música É Ele aqui não. Perdendo tudo por amor e com alegria. Eu não canto essa música. Não canto. Porque quando eu perco com alegria. Ah, perdendo tudo por amor e com alegria. No deck, filho. Estou nervoso, passo raiva. Depois eu vou para casa, choro. E depois, Deus, eu entrego ao Senhor. Depois eu vou... Não, irmão, esses dias eu estava ali, mano, angústia. Deixei minha filha no Uber com minha mãe para ir. Minha filha, papai, papai, chorando. Que alegria que tem nisso, deixar minha filha indo lá para Taipas e eu ficar aqui. A alegria foi depois, em ver o povo aqui, mas perdendo tudo por amor e com alegria. Não é assim não, irmão, não vem assim não, na hora. Não vem nada. Não é assim não. Que ele cresça, diminua, aquele negócio é verdade? Que o começo dessa música não fala de João 3,30, né? João Batista ali preparando o caminho para algo acontecer. De fato é isso. Ele é o único. Ele é o Senhor da sua vida. Ele comanda. Depois coloca lá no YouTube. O teatro, o banco, a cadeira da decisão. Você vê mais ou menos o que é isso. Tem um que está bem escrito assim, o banco. Todo preto, assim, com o logo branco. Assim. Assiste, muito bom esse teatro.
Não passei por conta que meu tempo é curto. Sobre a decisão. A cada dia, veja. O que Deus quer de você? Pode colocar um fundo instrumental, já estou caminhando para o final. O que Deus quer de você? Fala a verdade, irmãos. Não tenho nada contra de verdade. A Netflix, a TikTok, Instagram, futebol, não tenho. Mas você já se perguntou? Se Deus está te pedindo hoje uma dessas coisas? Uma série assim, tipo assim. Para quem assiste mais. Um dia que eu fui assistir o primeiro episódio, não sei se era da segunda ou terceira temporada do Stranger Things lá. Eu estava gostando da primeira e da segunda, eu acho. Quando chegou na terceira que eu vi lá, a matança lá, eu falei, isso não é para mim. Peguei a mim mesmo. Ainda que eu gosto. É uma série muito boa para quem faz faculdade de audiovisual. Muito bom. A série Adolescência, eu assisti nesses dias. Muito boa mesmo, eu assisti. Plano sequência, a forma com que é feito, tal. Legal. Eu consegui assistir, acabou, beleza. Peguei vários princípios, falamos um pouco dela no podcast dos adolescentes, beleza. Agora ficar mergulhado, não sei quantas mil horas lá, assistindo um monte de coisa. Aí você já se deparou? O que você ouve? Pastor Isaías esses dias falou, Fernando, você tem muito conteúdo. Ele falou, você vai ser responsável por atualizar toda a lista de livros que precisam ser indicados para leitura. Porque eu estava falando para ele, pastor, eu sou um pastor, não é porque eu só lidero um povo que é só isso não. Eu estudo sobre neurociência, eu vou me aperfeiçoando, tal. Mas eu preciso ter tempo para isso. Ao invés de fazer, eu nego a mim mesmo para poder me desenvolver. Porque se eu não me desenvolver, eu fico paralisado. E quem sofre com isso? Você acha que não sofre não? Quem anda comigo sofre. Toma prejuízo. Então eu não brinco com o meu ministério. Porque esse meu ministério que Deus me confiou é dele. Eu não posso negligenciar. Eu não posso viver de qualquer jeito. Agora, se eu desejar viver uma vida de prazer só para mim, eu podia, irmãos. Viver uma vida só de prazer só para mim. Só tem um problema. Aquilo que o Senhor me confiou, o que eu ia ter? Nada. Um monte de gente ia ser prejudicada. Eu prefiro tomar prejuízo. Eu prefiro negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, seguir a Jesus e ter muito prejuízo às vezes, danos mesmo que pode acontecer na minha vida e outras pessoas serem beneficiadas por isso e verem em mim, porque a cruz não se prega não, a cruz se mostra. Uma coisa é eu falar algo, outra coisa é eu viver. Quando eu vivo, as pessoas olham e decidem viver a mesma coisa. Tenho desafiado nesses dias os casais aqui, espivetando eles para viver a mesma coisa que eu vivo. Sem reservas, mas eu não vou ficar falando, eles precisam ver, e quando ver, praticam. E você que é solteiro, olhe para nós, e decida termos como referenciais, para você poder viver exatamente. Qualquer um, para quê? Precisa, é assim. Eu não quero viver uma vida aqui para mostrar para você que eu sou felizinho, que eu estou no cineminha, que eu estou não sei o que lá, não. Ainda que eu possa sobre minha filha, ainda que eu possa que eu estou curtindo alguma coisa, você vai ver, antes eu estava trabalhando, fazendo podcast, pregando, discipulado, fazendo um monte de coisa, tudo bem. Essa minha vida tem que ser isso, a expressão do reino de Deus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Seja, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Quer seguir Jesus? É só esse o caminho. Tomou a cruz, negou a si mesmo. Não conseguiu negar a si mesmo? Pede para o Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Tenho dificuldade com algumas coisas. Isso aqui é tão prazeroso para mim, Senhor. Essa amizade, Senhor. Irmão, se alguma coisa te esfria, já para, já acaba naquele negócio agora. Qualquer coisa. O que Deus tem falado com você? Às vezes Deus está tentando falar, mas você nem dá ouvido. Sabe aquele negócio que você nem faz esse tipo de oração, porque você já sabe o que Deus pode falar para você? Bem, desde quando eu me casei, nossa casa é do Senhor, é de Deus, vai para lá. Vai começar uma célula na semana que vem lá na minha casa. Tadinho do líder. Ai dele se fizer alguma coisa errada. É pressão. É pressão? É. Mas tudo bem. Vamos embora. Só quero ajudar o líder. Mas e aí? Ia ficar com a casa lá o tempo todo, sabadão, aquele negócio, vai ter célula. Meu apartamento, antigo apartamento, já chegou até 2 ou 3 células, se não me engano. Na terceira deu ruim. Porque o líder chegou lá, falou que ia fazer uma célula de adultos. Falou que tinha 7 pessoas. Chegou, tinha 26. Aí a cantora era quem? A Danila. Imagina a Danila cantando uma música no apartamento. Canta pra caramba, malta. Eu falei, aí chamou polícia, eu quase chamou todo mundo lá. Aí eu não consegui mais, fui perseguido por um psicólogo que morava em cima. Luta. Aí eu te pergunto, o que Deus está te pedindo de você nesses dias? Nega a si mesmo. Às vezes são coisas simples, triviais, mas pode estar atrapalhando. Às vezes são coisas assim complexas, gigantes, melhor ainda.
Irmãos, as pessoas costumam se perder no propósito, não nos dias maus, porque nos dias maus, elas são como as multidões. Senhor, estou aqui mais um dia, cura-me. Senhor, estou precisando ter necessidade. Senhor, aconteceu algo na minha família. Senhor, agora nos dias bons, onde as pessoas mais se perdem, está tudo bem, está tudo maravilhoso. O problema é que é uma vida de muito prazer, e os prazeres são momentâneos, passageiros, e às vezes não é isso que Deus tem para você. E eu quero dizer para você, dá para viver uma vida negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Quando você faz isso, você está fazendo o quê? Decidindo deixar alguém na cadeira da decisão, mas você automaticamente entra numa posição chamada o centro do propósito de Deus, e nesse lugar não te falta nada, não te falta recurso, não te falta nenhum tipo de provisão, não falta nada, vai ter alegria, vai ter mover de Deus, vai ter tudo, você vai ser satisfeito no centro da vontade de Deus. Agora, se não for no centro da sua vontade, é rapidinho, irmãos, acaba rapidinho, e aí você vai ter prejuízo depois, porque aí passou, não é pleno, não dá continuidade. Para onde você está indo? As suas decisões estão te levando para aquilo que o Senhor tem para você ou não? Porque, irmãos, para te levar para o futuro que Deus te prometeu, você precisa estar no centro da vontade dEle. É Ele que tem que decidir. Eu quero, Deus falou algo para mim aqui. O Senhor falou para Abraão, vai lá, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Não estou te mostrando, eu vou mostrar. A cada passo que Ele der, vai mostrando alguma coisa. O que significa? Irmãos, deve ser assustador você sair de um lugar que está tudo cômodo assim, está tudo muito bem, e você sair para um lugar completamente desconfortável, você não enxerga nada, mas Deus vai falando, Deus vai mostrando. Irmão, sair da tua terra, da tua parentela, é uma loucura, estava tudo de boa, mas ele precisou fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz e ir. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus tiveram que fazer isso. Para quê? Para viver o propósito de Deus na sua vida. O que está faltando? Às vezes você está sonhando com o que Deus tem para você, mas não tem disposição de pagar o preço necessário nesse tempo de hoje. Cuidado, porque às vezes você pode se tornar alguém incoerente. Eu quero viver o que Deus tem para mim, mas não tenho disposição de praticar o que Ele tem me pedido. Aí é difícil, né? É muito difícil. Quero ser o melhor jogador do mundo, mas não tenho disposição de ser disciplinado, não vai dar certo. Quero ser um especialista nas finanças, mas não tenho disposição de ler no mínimo 10 livros de finanças, assistir alguns podcasts, investir nisso, não vai ser. Não queira. A graça me alcançou. Vai nessa que você vai ver. Tem um monte de gente que só faz isso. Aqui fica uma dica. Vai lá, como eu falei nesses últimos dias, trabalhe como uma formiga, mas descanse como os passarinhos. Observe sim, mas vai trabalhar, vai fazer, vai pagar um preço. O que está diante de você nesses dias que você precisa assim falar assim, preciso negar a mim mesmo? É você e Deus. Peça ajuda para a sua liderança, para o seu anjo da guarda. Peça ajuda para mim. Se tiver alguma coisa que eu posso, esses dias eu postei lá que eu estava lá no negócio, uma pessoa falou, pastor, me ajuda. Eu falei, te ajudo. Aí eu mando mensagem para ela, faça isso, a pessoa está indo, que negócio, vai negar a si mesmo, vai tomar sua cruz. Esse é o seu tempo de fazer isso. Não vai querer fazer quando você estiver velho não, colhendo um monte de consequência errada que você plantou aqui agora. Esse é o tempo de você, a adolescência, a sua juventude é um tempo de oportunidade. Deus está te dando esse tempo de oportunidade de fazer escolhas certas. Então decida fazer as escolhas conforme o Senhor tem para você. Mas a pergunta tem que ser essa: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quais são as coisas? Estou disposto a me entregar.